E aí, galerinha do YouTube, galerinha do meu canal, galerinha também do TikTok, do Kawaii, como que vocês estão? Bom, vamos lá, hoje mais daqueles vídeos um pouco mais extensos aí, tá? Vamos falar aí hoje sobre a eliminação do São Paulo, patética, tá? Patética a eliminação do São Paulo contra o Novo Horizontino. A verdade é que nem era pro São Paulo ter passado, né? Já lá contra o próprio Ituano, porque contra o Ituano, o que o Thiago Carpini fez já foi ridículo. E por incrível que pareça, o Carpini conseguiu ter uma atuação pior, mais pífia, do que foi contra o próprio Ituano. Primeiro tempo de jogo, né? Na verdade, eu não vou nem analisar o jogo em si, tá? Porque o jogo em si, o São Paulo, pra mim, foi melhor. Só que o Novo Horizontino foi um time calmo, tranquilo. Não se sentiu pressionado como talvez eles achassem que o São Paulo viria para cima deles. E o São Paulo não foi tão para cima como deveria ter ido. Na escalação inicial do São Paulo, eu até concordo com a escalação do Thiago Carpini. Porém, acho que o Rames Rodrigues tinha que ter começado a jogar, tá? Tinha que ter começado a jogar. O jogo se desenrola, que isso aquilo, com 12 minutos o Novo Horizontino faz... O São Paulo conseguiu tomar um gol do lateral. Faz uma jogada para lateral, literalmente numa cobrança de lateral. O Ferreirinha chega mole. No mesmo lance tem 4 jogadores do São Paulo praticamente numa beirada de campo. O rapaz do Novo Horizontino que faz o cruzamento, óbvio que encontrar um ou dois do Novo Horizontino dentro da área sozinho. Isso era um fato. Isso era um fato. O próprio Arboleda estava praticamente perto da lateral. O Diego Costa, que deveria estar marcando mais para o meio da área, ele estava mais da metade do gol para cá, do lado oposto que era para ele estar defendendo. Quem que estava defendendo do outro lado? Ninguém. Não é à toa que ficou o buraco que ficou. Por isso que ficou o buraco que ficou. E o Rômulo, muito esperto, agrediu esse buraco que estava na zaga do São Paulo. O São Paulo, defensivamente, é um time extremamente mal treinado. O São Paulo, defensivamente, é horroroso. É horroroso defensivamente. O São Paulo já contra o Ituano tinha tomado 2 gols. Sabe quantos gols o Ituano fez no campeonato todo paulista? 5 gols. Praticamente aí metade dos gols eles conseguiram fazer em cima do São Paulo. Então o São Paulo defensivamente é uma equipe muito fraca. Muito fraca. O São Paulo consegue chegar ao gol de empate. Uma boa trama lá do Lucas, né? Ganha ali no meio de campo, arma o jogo pro São Paulo. O Lucas aqui no Brasil ele sobra, tá? O Lucas, o nível de futebol dele era para ele estar na Europa fácil ainda, tá? É nível europeu tranquilamente o Lucas. Mas enfim, ele faz a jogada, a Ferreirinha consegue fazer o gol. Na hora do gol, ele acaba se machucando, né? Ele cai feio no gramado lá e realmente precisa de atendimento médico e acaba saindo. Aí que o Carpini começa a mexer errado no time. Ferreirinha se machuca, o que ele faz? Ele coloca o Eric. O Eric, ele é um ponta direita, não um ponta esquerda, apesar de eu achar que os pontas eles não podem ter tanta diferença se jogar para um lado direito ou como para o lado esquerdo, na minha opinião, tá? Eu nesse momento, talvez eu de momento teria colocado o Eric também. Mas lembrando, eu tenho ali o Eric, Michel Araújo, o Juan e o Galo, que para mim pode fazer um papel de um atacante ou de um ponta. Se fosse colocar o Galo, eu mudaria o São Paulo para um 4-4-2. Poderia ter colocado. O Eric entrou horrível no jogo, mas foi assim, ele não estava nem no jogo na verdade, porque ele foi extremamente ruim, o Eric. Um jogo pífio, horroroso do Eric, para se esquecer. Ele não fez nada. Nada. Beleza? O jogo segue, que isso e aquilo. E o São Paulo não mexe.
O São Paulo não faz alteração. Aí, que o técnico... E nisso, o São Paulo tendo a estreia do André Silva, o atacante que veio para ser reserva aí do Caleri, e para mim deixou uma boa impressão, parece ser um bom atacante. Articula bastante. Quando o André Silva está em campo, o São Paulo fez pouquíssimos cruzamentos na área. Ou não buscou tantas jogadas de tentar levantar uma bola na área, né? Que são os cruzamentos. Ele tira o André Silva para pôr Michel Araújo. Pra quê? Pra quê? Me fala, pra quê? Você tira o André Silva, o homem referência do ataque, para colocar o Michel Araújo. E quem você empurra como atacante? Você vai colocar o Luciano? Sendo que o Luciano tá tendo que ser o cara de criação, já que você não coloca o Rames Rodrigues em campo? Se você não tem um homem de criação, e teoricamente nesse jogo estava sendo só o Lucas, o Luciano malemar conseguia criar alguma coisa, o São Paulo ficou sem criação. Aí ficou sem referência de um 9 no ataque. Aí o que o São Paulo começou a fazer? Jogadas pela beirada, parava, olhava no meio da área, quem estava lá? Ninguém. Não tinha um jogador do São Paulo para fazer a função de 9. Não tinha. O São Paulo sem o camisa 10 de criação, porque o Lucas, nesse momento o Luciano era o cara que estava tendo quase que ajudar na marcação, criar, cruzar e receber na área. Não dá, né? Então, aí sem o Rames, sem André Silva, sem criação e sem ataque. Isso porque ele tirou o homem referência que era o André Silva para pôr o Michel Araújo, que também entrou muito mal no jogo. Aí ele vai, o Wellington, no meu ponto de vista, errou um pouco em alguns lances, mas na hora do gol, não vejo nem muita culpa dele, acho que foi mais culpa do Ferreirinha de não ter encostado mesmo ali no jogador do Novo Horizontino. Mas o Wellington até que estava fazendo um jogo interessante. Não excelente, mas um jogo bom, vai. Uma nota 6 aí pro Wellington, nota 5,5, vai. Tava dentro da média. Pelo que estava demonstrando, pelo que estava fazendo, eu deixaria em campo. Ele tira o Wellington, ele puxa o Michel Araújo daí como um lateral esquerdo. O Rames entra faltando praticamente 10 minutos para terminar o jogo. E é assim, eu sinceramente, se eu sou jogador que vem pedindo passagem e o cara me coloca só faltando 10 minutos num jogo para tentar resolver, não sei, vai muito de pessoa para pessoa. Mexe errado novamente, porque para mim o Rames tinha que ter virou pro segundo tempo, coloca o Rames Rodrigues. Já teria que ter colocado ele. Enfim, Rafael pega um chute do Luca, Rafael pega um chute do zagueiro dentro da área, Rafael fazendo um grande jogo. O nome desse jogo para mim é Lucas e Rafael, só, tá? Só. Pablo Maia também fez um bom jogo. Os volantes e o Lucas e o Rafael para mim foram os destaques desse jogo. Aí vamos para os pênaltis. Cara, o Carpini, ele terminou o jogo podendo fazer mais uma substituição. Ele não colocou. É assim, ele fez a do Ferreirinha, depois ele fez, acho que mais uma pausa, acho que foi do André Silva. E depois, na última pausa dele, ele poderia mexer mais 3 jogadores, que daí completaria as 5 substituições. O que ele faz? Ele mexe só 2. E ele não coloca o melhor batedor de pênaltis do São Paulo, que é o Galopo. Nossa, mano, errou tudo, Carpini. Você errou tudo, mano. Você errou tudo. O melhor cobrador de São Paulo é o Galopo. Historicamente, sabe quantos pênaltis o Galopo já perdeu na carreira? Nenhum. O Galopo nunca perdeu pênalti. Todos os pênaltis dele é convertido desde o profissionalismo dele. Né? Temos talvez o melhor batedor de pênaltis do mundo. Quem sabe? O cara nunca perdeu pênalti. E tá no banco de reserva de São Paulo. Pra mim, tá? Pra mim, o Luciano também perdeu alguns gols durante o jogo. Não vejo o Luciano mais pra ser titular. Pra mim, o Galopo tem que ter uma nova oportunidade.
no São Paulo. O Galopo tem que ter. Ele não é ruim. Não é ruim. Teve uma oscilação, isso qualquer jogador passa. O São Paulo vai perder um grande profissional, que é o Galopo, tá? Vai perder um grande profissional. Escuta o que eu tô falando. Outra coisa. Rames Rodrigues na hora dos pênaltis. Pipocou. Era a hora dele pegar a bola e falar: deixa comigo, independente se eu acertar ou se eu errar. Ele iria chamar a responsabilidade para si. Ele ia falar: professor, tô aqui, conta comigo. Pra mim no São Paulo tá tendo uma briguinha de ego aí entre Rames Rodrigues e Thiago Carpini, tá? Pra mim tá claro. E depois do jogo de ontem, pra mim, se eu sou o presidente do São Paulo, eu não consigo ver evolução taticamente no São Paulo. Não consigo. O último jogo bom que o São Paulo fez foi um 3-0 em cima do Água Santa no Morumbi. De lá pra cá, o São Paulo não fez bons jogos. Não fez. Contra a Inter de Limeira, que foi lá em Brasília, talvez foi mais ou menos. Nem falo que foi um bom jogo, mas foi uma nota razoável. Mas um jogo de excelência do São Paulo, o último jogo foi contra o Água Santa, lá no Morumbi. Acho que pela 6ª rodada ou 5ª rodada do Paulistão. Então, de lá pra cá, o São Paulo não apresentou evolução. Muito pelo contrário, o São Paulo apresenta uma regressão taticamente. O São Paulo não consegue evoluir com o Thiago Carpini. E com isso, o que acaba acontecendo? Vários jogadores vão começar a se queimar, porque a torcida vai perder a paciência. Já perdeu a paciência ontem, né? Um estádio aí para mais de 55 mil pessoas. O São Paulo não pode ser eliminado para um Novo Horizontino, independente se o Novo Horizontino é uma boa equipe ou não. Mas a tradição do São Paulo, no seu estádio, para mais de 50 mil pessoas, ser eliminado por um timinho como é o Novo Horizontino, não estou desmerecendo, né? Só estou comparando clubes. Para um time como o Novo Horizontino, não pode acontecer isso. Jamais, jamais. E quando acontece, é extremamente vergonhoso, tá? Eu, particularmente falando, cara, tá tendo briga de ego no São Paulo. Tá tendo. Rames Rodrigues e Thiago Carpini. Depois da pipocada do Rames no São Paulo, e ver que realmente o Carpini parece que não agrada a ele, o Rames Rodrigues. Rames, mano, vamos deixar quieto. Tá fora. Tá fora, Rames Rodrigues. Eu já mudaria de técnico, tá? Nossa, mas nem completou, sei lá, cara, tem 2 meses no São Paulo? Nem fez 3 meses ainda no São Paulo? Sim, eu mandaria embora, porque o Carpini não tem culhão para digerir jogadores de culhão como o Lucas, como o Rames Rodrigues, jogadores, Luciano, jogadores que já estão um tempo ali no São Paulo. Vai ser difícil para o Carpini administrar isso. Ele não tem personalidade. O técnico tem que chegar, vai bater fulano. Eu vou decidir quem vai bater. Eu sei, eu que treino vocês, eu que sei. Ah, mas daí tem que deixar o jogador confortável. Pau no cu do jogador, meu irmão. Eles não vão escolher merda nenhuma. Quem vai escolher é o professor. Eu que treino essa porra aqui, então é eu que vou decidir quem vai bater o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E dane-se, mano. Se Galopo tivesse em campo, Lucas, Galopo, Rames Rodrigues, Luciano e Pablo Maia. Porque pra mim, Pablo Maia bate um pênalti fenomenal, meu irmão. Fenomenal. E olha, gostei muito também da batida do Igor Vinícius. Cara, pra mim, Rafinha, banco. Igor Vinícius tá no seu momento. É o Igor Vinícius titular, Arboleda, Ferrarese, porque o Diego Costa na hora que... Nossa senhora, meu irmão. É Ferrarese, porque vinha jogando bem. Aí, meu irmão, se o Wellington tá pra sair mesmo do São Paulo, para de ser burro. Escanteia já, mano. Deixa de fora, o cara não quer ficar no São Paulo, tira do elenco. Deixa treinando separado, o cara não quer ficar no São Paulo, tá claro. Não quer ficar no São Paulo, não vem fazendo bons jogos, apesar de ontem eu ter gostado um pouco do jogo do Wellington. A torcida o vaiou. Já criou aquele clima insustentável entre o Wellington e a torcida.
Carpini, direção, afasta o jogador. Não tem por que permanecer no elenco do São Paulo. Ele já recusou o São Paulo 4 ou 3 vezes a proposta. Tá bem encaminhado com o Internacional. Por que que tá jogando ainda? Não vai ficar no esquema tático do professor. Meu Deus do céu. Cara, não tem grana? Por que que contratou o Sabino? Me fala. Por que que contratou o Sabino sendo que vai precisar de um lateral esquerdo? Vai ter o Patrick? Beleza, coloca então o Patrick para começar a jogar. Vai ter um monte de erro, a galera vai tolerar um pouco, mano. Mas vai esperar o Wellington sair depois que começar talvez a fase de grupos da Libertadores, aí vai mudar tudo. Porra, meu irmão, não dá, né? Não dá. Eu sou fora Rames, sou fora Carpini. Não deu liga o Rames como jogador no São Paulo. Não vai dar liga, isso tá claro. O Carpini no comando do São Paulo, porque os jogos que ele fez, bons jogos, foi quando ele manteve uma estrutura deixada pelo Dorival, sem implantar a filosofia dele. Então, o mérito dessa Supercopa do Rei, lógico, ele também tem, mas foi por um elenco que estava ainda na jogabilidade de Dorival Júnior, que não era do Carpini ainda. Eu sou fora Rames, sou fora Carpini, acho que esses dois os dois juntos não vai dar certo. De preferência, mandaria o Rames primeiro embora, não vai dar certo. O São Paulo vai atrás do Juan Carlos Osório, acho que é isso o nome deles mesmo, Osório. Quando o Osório esteve no São Paulo, o São Paulo brigou por coisas, jogou bem, foi vice-campeão brasileiro. Cara, o Osório tá no mercado. E eu, se eu sou São Paulo, iria atrás de Osório. Eu acho que ele aceitaria voltar para o São Paulo sim, e teria muito sucesso. Ah, mas é técnico velho, que isso, aquilo, meu irmão. Escuta o que eu vou te falar. A experiência por si só fala nesse elenco do São Paulo. Quem que era o último técnico que deu certo no São Paulo? Dorival Júnior. Olha a experiência do cara. Olha a bagagem do cara, mano. São Paulo precisa de um técnico um pouco com o estilo de jogo que era do Dorival. E o Carpini eu não consigo mais ver essa coisa parecida com o Dorival. Não é. O Osório eu já consigo ver. E acho mais agressivo o time do Osório. E sabe se defender. Porque o São Paulo, quando foi vice-campeão, tinha Kaká, Allan Kardec, Ganso, Pato, Luiz Fabiano naquele time. E o São Paulo jogou muita bola em 2014. Então assim, e era o Osório como técnico. Então, São Paulo, eu sei que isso não vai acontecer. Vocês não vão mandar embora o Rames. Vocês não vão mandar embora o Carpini. Depois, lá na frente, o resultado vem, né? E às vezes pode ser indesejável. Infelizmente acontece. Mas assim, Carpini, nos últimos 2 jogos, São Paulo se teria que te dar uma nota, é 0, meu irmão. 0 contra o Ituano, porque você se apequenou contra o Ituano. Contra o Novo Horizontino, você taticamente levou um nó do Eduardo Batista. O Eduardo Batista te colocou no bolso. Então isso só mostra que você ainda é inexperiente. Você pode se tornar um ótimo técnico, um técnico super campeão daqui a alguns anos. Mas hoje, no que se apresentou nos 2 últimos jogos de São Paulo, é de técnico aí, de treinar time aí, de às vezes que não tem nem competição para disputar. Desculpa. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Agora o São Paulo fica aí praticamente um mês, né, sem jogar. Vai ter agora a data FIFA e depois tem as decisões de semifinal do Paulistão. Depois vamos para as finais. E eu já adianto aqui, viu? O Palmeiras é campeão com o pé nas costas. Tranquilinho pelo aquilo que apresentou contra a Ponte Preta. Sossegado. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!